Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos receber em nosso programa o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, o empresário Newton Fior. Ele vem falar para a gente a respeito do início desse mandato à frente da associação, mandato de 2 anos. Newton Fior assume aí no lugar de Sérgio Leopoldo, que deixou a associação neste ano. Nós vamos também falar a respeito da vinda do governador Beto Richa a Ponta Grossa, ele que apresentou 229 novos policiais militares, entre eles bombeiros, que vão atuar na região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais. E também outro assunto que será tratado no programa de hoje é a situação atual da greve no transporte coletivo de Ponta Grossa. Nós estamos tratando da greve aí diariamente via blog do Doc.com e vamos apresentar hoje a situação de momento desse 12º dia de greve do transporte coletivo aqui em Ponta Grossa. Tudo isso você confere depois do intervalo. Em um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa Doc.com nesse bloco dos destaques desta semana. Semana esta marcada pela greve no transporte coletivo de Ponta Grossa, completando nesta sexta-feira, dia 30 de maio, o 12º dia, 12 dias de greve, gerando muito transtorno à população de Ponta Grossa. 3 audiências foram feitas entre representantes da Aviação Campos Gerais, concessionária do transporte, e do sindicato, que representa os funcionários da empresa. Uma delas na vara da Justiça do Trabalho aqui em Ponta Grossa e 2 delas já no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT, em Curitiba. Em nenhuma delas chegou-se a um acordo entre as partes. Primeiro porque o reajuste oferecido no salário pela VCG e a reivindicação dos funcionários está muito distante um do outro. Enquanto os funcionários querem 21% de reajuste, sendo 15% de aumento real, a empresa oferece 6%, que é a reposição da inflação do período. Portanto, esses 15% de aumento real é que estão aí dificultando esse entendimento entre as partes. A empresa diz que é um aumento abusivo, está fora da realidade aí de todo o país, em nenhum segmento, mesmo no transporte coletivo e fora deles também, questões de reajuste de servidores, questão aí também de outras negociações, nenhum chegou a tanto, a 21% de reajuste, e a empresa chegou a oferecer 7,5% de aumento na última proposta que fez via TRT, e também aí o reajuste de 30% no vale alimentação do funcionalismo. Dos funcionários da Aviação Campos Gerais. Porém, essa reivindicação do vale alimentação é de 100% e do reajuste salarial, como eu já disse, a reivindicação é de 21%. Não chegando nesses números, vai caber agora à Justiça do Trabalho, o TRT, julgar a ação de dissídio coletivo que foi impetrado aí pela Aviação Campos Gerais. Ou seja, vai ser a Justiça que vai determinar quanto vai ser esse reajuste. Porém, existe um trâmite a ser seguido dentro do TRT, com prazo de 10 dias para o sindicato se posicionar em relação à ação impetrada pela VCG. Depois dessa manifestação do sindicato, mais 10 dias para a empresa voltar a se manifestar e, logicamente, antes de uma tomada de decisão, que também lá no futuro vai poder ser aí qualquer das partes que não concordarem podem recorrer aí a nível federal
Portanto, essa novela que se transformou, essa questão, está longe de acabar e, infelizmente, quem sofre é a população, é o trabalhador, é o estudante, enfim, todos aí que dependem do transporte público coletivo, e a cidade toda sofre, porque o comércio já não não tem o mesmo desempenho sem um grande volume de pessoas no centro da cidade. Também os próprios motoristas de carros privados que têm o seu carro sentem na pele. Por quê? Porque boa parte das pessoas que têm o seu carro mais para usar no final de semana, que trabalham, vão ao trabalho, vão aos seus compromissos com o transporte coletivo, diante da greve, optam por usar o carro, e congestiona ainda mais as ruas do centro da cidade, que já não estão aí tão boas assim, tão boas de se locomover com os seus veículos. Portanto, é uma questão realmente que preocupa. A Prefeitura de Ponta Grossa vem sendo cobrada para intervir. O prefeito Marcelo Rangel já está fazendo aí várias ações para tentar solucionar essa questão, tendo batido muito na tecla de que realmente é uma negociação entre funcionários e a empresa, que é difícil da prefeitura intervir, mesmo sendo um contrato de concessão. Quem ganhou o contrato foi a VCG, mas o relacionamento VCG-funcionários realmente é pela empresa e pelo sindicato. E a prefeitura tem tentado. Aí, recentemente, nessa semana, o prefeito Marcelo Rangel, junto com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, o empresário Newton Fior, que vai estar com a gente hoje dando entrevista aqui no programa Doc.com, encaminharam um ofício à Justiça do Trabalho pedindo agilidade no julgamento do dissídio, tendo em vista o grande transtorno que causa a população de Ponta Grossa. O prefeito já também falou que vai aplicar multa à VCG, a partir do momento em que não se coloca aí toda a frota na rua, e também aí disponibilizando parte da frota da prefeitura, oficial da prefeitura, para o transporte emergencial, que inclui aí idosos, mulheres grávidas, deficientes também, aí tentando amenizar um pouco, mas o fato é que até o retorno de 100% da frota, a população de Ponta Grossa vai continuar aí sofrendo com essa greve. Outra questão nessa semana é o reajuste dos servidores municipais, que foi aprovado em duas discussões, na Câmara Municipal de Ponta Grossa nesta última quarta-feira. 10% de reajuste para os servidores. 7,5% agora em maio, mais 1,5% em setembro e, por fim, 1% em janeiro de 2015. Os servidores em comissão recebem apenas a reposição da inflação do período, que ficou em 7,37%, e é o mesmo reajuste que vão receber os secretários municipais de Ponta Grossa. Prefeito municipal e vice-prefeito abriram mão do reajuste da reposição da inflação, até pela situação financeira difícil por qual passa a prefeitura, e não terão reajuste. Lembrando que o reajuste, os servidores da prefeitura recebem no último dia útil de cada mês. Portanto, nesta sexta-feira, dia 30, o pagamento já veio com essa correção aí, esse aumento concedido pela prefeitura aos trabalhadores. Ainda nesta semana, destacamos a vinda do governador Beto Richa aqui a Ponta Grossa. Ele esteve na última quinta-feira no Parque Ambiental apresentando aí 229 novos policiais militares, entre eles bombeiros, que vão trabalhar na região dos Campos Gerais, aumentando aí o efetivo da Polícia Militar e também dos bombeiros, que necessita, mais homens a serviço da população para aumentar a sensação aí de segurança e efetivamente as ações dentro da área da segurança pública. Governador que está aí também em pré-campanha, ele que é candidato à reeleição ao governo do estado, volta a Ponta Grossa na próxima sexta-feira, muito provavelmente vamos estar falando disso no próximo programa. Ele vem para a inauguração do moinho da Batavo, da Capal e da Castrolanda, que investiram 85 milhões em um moinho que fica aqui em Ponta Grossa. O governador vem
para apresentar, para inaugurar, vem para a inauguração e deve anunciar nessa vinda a instalação da Itaipava aqui em Ponta Grossa, uma multinacional aí brasileira de Petrópolis, Rio de Janeiro, mas que abrange mercado externo e vem a instalar uma unidade aqui em Ponta Grossa. O prefeito Marcelo Rangel, junto com o governador, devem anunciar na próxima sexta-feira. E também o governador é esperado para a duplicação da capacidade de produção da Tetra Pak, uma das principais indústrias aqui de Ponta Grossa, uma das principais indústrias do país, que faz aí a embalagem longa vida e que também gera muito tributo aí para a Prefeitura de Ponta Grossa. A capacidade de produção da Tetra Pak é grande e vai dobrar. O governador, portanto, volta a Ponta Grossa mais uma vez para essa ampliação. Para finalizar esse bloco, deu o que falar, um suposto vídeo teria sido gravado por uma pessoa que teria aí um assessor de um parlamentar, de um vereador da Câmara de Ponta Grossa, estaria cobrando por direcionar pessoas para atendimento no SUS, aí em hospitais fora de Ponta Grossa. O vídeo foi denunciado pelo líder da oposição, Antônio Laroca Neto, do PDT, e na última segunda-feira e na quarta-feira os vereadores da situação, da base do governo, o líder do governo, Jorge de Oliveira, e principalmente o vereador Delmar Pimentel cobraram assintosamente com que o vereador Laroca venha e diga, dê nome aos bois, fale de quem se trata, qual é o vereador que teria, qual é o assessor, e não deixasse uma dúvida aí pairando no ar, colocando todos os demais 22 vereadores em suspeição, em clima de suspeita aí diante da população, que já vê aí o legislativo, a imagem do legislativo perante a opinião pública já não é das melhores, e com denúncias dessa forma vem a piorar a situação. Por isso, o vereador Laroca foi cobrado e, segundo ele, vai apresentar esse vídeo na próxima segunda-feira, caso ele receba dessa pessoa. Então, vamos aguardar aí e provavelmente com vídeo ou sem vídeo, a sessão da próxima segunda-feira na Câmara Municipal deve esquentar ou com um vídeo, né, falando qual seria o vereador, e aí o vereador Laroca dando uma resposta aos governistas, ou mais uma vez os governistas batendo em cima do líder da oposição por não apresentar o vídeo. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Muito bem, esses foram os destaques desse bloco que aconteceram nesta semana. Na sequência, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com a entrevista com o novo presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CIPG, o empresário Newton Fior. Ele vem falar para a gente a respeito de como está esse início de mandato à frente da CIPG, um mandato de 2 anos, e também a respeito das ações programadas para ao longo desses 2 anos à frente da CIPG. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com. Agora, na entrevista desta semana, recebemos o novo presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, a CIPG, o empresário Newton Fior. Boa noite, Newton. Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite. Ok, a frente aí assumindo, né, já vinha na diretoria anterior, agora passa a ocupar aí o principal cargo dentro da diretoria da CIPG. Como que está esse trabalho aí, esse novo ciclo na CIPG? Eu estou vinculado à CIPG há 20 anos, a convite do senhor Renato Napoli. Há 20 anos ele me convidou como voluntário para participar do programa Ponta Grossa é Mais. E tivemos várias ações. E de lá para cá eu sempre me mantive envolvido com a associação comercial, mesmo como gerente executivo, mesmo como diretor em diversas áreas. E a tendência do caminhar das coisas me fez hoje ocupar a presidência. Nós estamos enfrentando um grande desafio, primeiro porque o nosso ex-presidente, senhor Sérgio Leopoldo, fez uma excelente administração.
nós fazíamos parte dessa diretoria e eu tomei a iniciativa também de manter todos os mesmos diretores da diretoria do Sérgio Leopoldo, porque nós tínhamos e temos muitos projetos que estavam em andamento, que devemos consolidar e também implantar novos projetos. Então, para que não houvesse uma ruptura, uma quebra nessa sequência de projetos, a minha decisão como presidente foi convidar os mesmos diretores do Sérgio para que continuassem diretores comigo. E são grandes desafios. Uma porque a Associação Comercial vai completar 92 anos em 2014. Quase centenária. Quase centenária. Sempre se envolveu em diversos assuntos da comunidade, além das atribuições estatutárias, ela sempre está ativa, sempre se manifestando, sempre atuante. E nós estamos numa fase em Ponta Grossa de grande desenvolvimento. Com isso, exige também que a Associação Comercial esteja muito mais ativa, muito mais integrada junto a órgãos, sejam municipais, estaduais ou federais, para poder dar essa sustentação de infraestrutura, sugerir melhorias para a cidade, tomar algumas providências em relação à formação profissional, em relação à mão de obra, para que os novos empreendimentos encontrem em Ponta Grossa o melhor ambiente possível para os seus negócios. Exatamente, Ponta Grossa passa aí por um período de atração, né, de reindustrialização, né? Tivemos um período aí na metade da década de 90, mais para o final, ali no governo Joselito, enfim, que veio até a Trapac, veio... Perfeito. Vieram algumas outras, logicamente, né, nesse meio tempo, mas agora com a DAF, com a Ambev, tá aí, parece-me que na próxima sexta-feira, dia 6, o prefeito promete anunciar uma grande multinacional também vindo para cá, para Ponta Grossa, e logicamente que isso tem um efeito cascata, né? Interfere aí na questão de arrecadação de imposto, na produção e também vai para o comércio, né? Como que a CPG está vendo essa questão e se preparando aí para absorver também, né, parte desses investimentos? Eu vou dividir em 3 partes a resposta, Eduardo. Primeiro, é uma realidade que a vinda dessas grandes indústrias, sejam nacionais ou multinacionais, trazem com elas muitas outras empresas, que são as empresas satélites, que vão fornecer para essas grandes indústrias. Então, isso, quando é anunciado uma grande indústria, uma grande instalação, a gente sabe que ela é como se fosse a referência, mas muitas outras virão. Que bom, por um lado, como você mesmo disse, isso geram tributos, geram benefícios para a cidade, mas também geram ônus, né? E aí, a ação comercial, eu entraria na segunda parte da resposta, a ação comercial tem alertado e tem recebido um retorno da administração municipal para discutir alguns assuntos que se referem a estes ônus que essas grandes empresas ou o grande volume de empresas vindo se estabelecer em Ponta Grossa. De várias naturezas, tanto no aspecto de mobilidade urbana, no aspecto do lixo propriamente, no aspecto da mão de obra, no aspecto de saúde, de segurança. Então nós temos em toda a semana praticamente conversado, se não com o prefeito, com os secretários municipais afins, para gestionar junto a eles, junto às secretarias, algumas providências, alertá-los, por mais que eles já saibam disso, mas sim nós demonstrarmos o interesse também de ajudar e reforçar o empenho para que algumas ações sejam feitas de uma maneira planejada até antes que aconteça propriamente a instalação dessas indústrias. Nós temos uma previsão, por exemplo, em relação à própria Ambev, que deve, a partir do momento do início da sua produção, do seu funcionamento, um acréscimo de em torno de 600 caminhões pelo contorno de Ponta Grossa, pela Souza Naves. Que já é... Hoje já é um grande... caos para quem circula pela Souza Naves. Imagine mais 600. Imagine mais 600 caminhões, né? E isso são 600 caminhões mais os outros carros que vão estar se direcionando para a Ambev ou saindo da Ambev. Certo. Então, isso, e que bom que o prefeito Marcelo também reativou o IPLAN, porque para o executivo somente ele pensar o município como Ponta Grossa e pensar nas diversas frentes não é fácil. Por isso da importância do IPLAN, do Instituto de Planejamento, e hoje ele tem
está constituído por bons profissionais para que pensem em Ponta Grossa, planejem Ponta Grossa, para evitar que nós tenhamos perda de qualidade de vida. E isso é muito fácil de se verificar nas cidades que passaram por um processo igual a Ponta Grossa. Se nós conversarmos com as pessoas que moram em Campinas, ou que moram em Curitiba, ou em São José dos Pinhais, que passaram por períodos de industrialização muito rápidos, eles hoje estão descontentes ou estão com saudades daquela qualidade de vida que eles tinham antes desse processo. Não houve o acompanhamento, não houve as providências necessárias para que se planejassem essas ações e evitassem assim os transtornos, o ônus que essa industrialização acarreta para o município. Em terceiro, como terceira parte, a ação comercial tem tomado providências de convocar secretários, juntamente com o prefeito, para discutir assuntos desde mobilidade urbana, como aconteceu no início desse ano, agora na semana passada em relação à coleta e tratamento do lixo. Temos previsto outros temas, em média vai ser um tema por mês, que são temas que atingem a toda a comunidade. Estamos assim extrapolando, exatamente, estamos extrapolando as funções básicas estatutárias da ação comercial junto aos associados, para que Ponta Grossa também colabore nesse novo ciclo que nós estamos vivenciando e que seja um ciclo bom para todos, tanto com os benefícios da vinda dessas grandes empresas, que vai refletir no comércio também, lógico. Nós temos setores do comércio que estão ativados, que estão incrementados, que estão atuantes, já prevendo esse aumento de habitantes, na parte principalmente de construção civil, para que tenhamos lugares, tenhamos ocupações para esses novos empreendedores ou novos visitantes. Então, a ação comercial, além disso, pensando também na formação, na qualificação profissional, tem oferecido diversos cursos para aperfeiçoar ou para atualizar aquele colaborador na sua mesma profissão ou em alguma outra profissão, para que ele também esteja, se mantenha inserido, se mantenha contratado ou até consiga, que é o ideal, melhores cargos dentro da própria empresa. Então, são vários setores, né, são várias partes em que devem ser cuidadas em função de uma industrialização que está ocorrendo em Ponta Grossa. Exatamente, que não tem como fugir, né? Tem que se preparar mesmo, como você falou a questão do IPLAN. Recentemente a equipe do IPLAN apresentou um projeto com algumas perspectivas de futuro e acho que é isso mesmo, né? Não, pode ser que não seja o ideal agora, mas vai aperfeiçoando. O importante é partir de um ponto e, à medida que as coisas vão acontecendo, se adaptar. O que não pode é realmente aí, nós temos principalmente o sistema viário, que a gente sente diariamente na pele, o saturamento, né? Muitos veículos, enfim, tem que haver uma alternativa para que não se chegue ao caos. Inclusive, o próprio projeto de mobilidade, Eduardo, tenho duas ressalvas. Primeiro, parabenizar a equipe que idealizou. E parabenizar especialmente porque são pontagrossenses que fizeram o plano de mobilidade. Diferentemente de outros governos que contrataram empresas de fora para fazer. Que não conhecem a realidade. Que não vivenciam Ponta Grossa. Então, primeiro, cabe todo o nosso reconhecimento e os parabéns para os profissionais da Prefeitura que idealizaram, juntamente com os integrantes do IPLAN, o plano de mobilidade. É um plano amplo que gera discussões. Vamos ter já na semana que vem mais uma reunião para discutir o plano de mobilidade, porque como vai afetar toda a Ponta Grossa, nós temos, por exemplo, no prosseguimento do calçadão, temos ali a Fernandes Pinheiro, certo, que na proposta do plano de mobilidade também vai passar a ser um calçadão. E isso impacta nos lojistas que estão ali estabelecidos. Vaga de estacionamento e tudo mais. Também com a retirada do terminal central. Então, a ideia proposta é que hajam 5 terminais espalhados pelos bairros de Ponta Grossa. No entorno do centro, né? No entorno do centro, para descongestionar o centro. É uma proposta interessante, mas a retirada do terminal também causa um impacto. Com certeza. Então, nós vamos já na semana que vem, na terça ou quarta-feira à noite, juntamente com o secretário João Ney Marçal, conversar com os lojistas que estão estabelecidos na região ali do Calçadão e da Fernandes Pinheiros para detalhar, para que ele possa apresentar
quais são os detalhes desta mudança ou dessa proposta do plano de mobilidade. Então, isso vai impactar em diversos setores, em diversas regiões de Ponta Grossa. Sim. Tanto com a retirada do terminal central, como com a instalação dos novos terminais. Então, cabe a nós, como ação comercial, trazer os executivos, trazer o secretário responsável pelas áreas, pelas pastas, para que venha detalhar essa proposta junto aos lojistas, junto aos empresários e junto à comunidade. Com certeza, tem que explicar muito bem, afinal de contas, as mudanças, a gente cobra, né, que realmente se tomem atitudes, mas elas têm que ir por etapas e preparar bem, não ir de uma hora para outra. Mas, Nilton, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aí conversando, continuando a conversa com o novo presidente da CPG, Nilton Fiore. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com na sequência da entrevista com o Nilton Fiore, o empresário Nilton Fiore, que é o novo presidente aí da ACPG. Nilton, a questão de valorização, né, do comércio local, das coisas realmente aqui de Ponta Grossa, tem tudo a ver com um novo slogan, vivo aqui, invisto aqui. Perfeito. Realmente de valorização. Nós até quando tivemos que registrar a chapa para concorrer à presidência, nós tínhamos que dar um nome a essa chapa. E conversando com os nossos outros 22 diretores, e que fique registrado, todos são voluntários, inclusive o presidente, não tem nenhuma remuneração, não tem cartão corporativo, não tem jeton, não tem nada. Nós tínhamos que optar por um nome. E aí buscamos esse que você mencionou, Vivo Aqui, Invisto Aqui, porque entendemos que temos que valorizar não só o comércio, mas sim o comércio, a indústria e a área de serviços local. Para isso, nós estamos, como diretoria, iniciando algumas ações para fomentar os negócios localmente. Que tipo de ação, Eduardo? Por exemplo, vamos a partir agora de junho iniciar as reuniões, no mínimo quinzenais, para que tenhamos um grupo de empresários já estabelecidos ou dos novos empresários que estão vindo para Ponta Grossa, para uma reunião, um bate-papo, uma conversa, um momento descontraído para que eles possam conversar, se conhecer, se apresentarem comercialmente, para que isso gere negócios, para isso estimular negócios localmente. Nós temos como experiência e como depoimentos de muitos empresários que hoje já não conhecem mais as pessoas que estão dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento, que perdeu-se, isso é natural, por falta um pouco de tempo, mesmo porque aumentou bastante o número de habitantes em Ponta Grossa. Você já não conhece todas as pessoas com quem você circula, com quem você encontra. Então, a ação comercial também, com esse espírito de valorizar o que é nosso, o que é local, vamos promover, além desta ação da reunião propriamente, nós vamos criar no site da própria ação comercial um portal de negócios, onde principalmente as empresas que precisam contratar serviços ou produtos vão informar nesse site, e nós teremos também os fornecedores destes produtos e serviços. Quer dizer, nós queremos fazer num ambiente virtual aquilo que vamos fazer nessas reuniões informais. Essa integração, aproximar aqueles que precisam comprar ou contratar com aqueles que estão hoje em Ponta Grossa oferecendo produtos e serviços. Principalmente para que essas novas empresas não tenham que buscar estes fornecedores fora de Ponta Grossa. Nós não queremos que eles importem empresas ou mão de obra de outros locais. Sendo que tem aqui. Se não tiver aqui na qualidade, na quantidade ou especificamente naquilo que ele precisa, pelo menos nesses momentos, nessas conversas, nessas reuniões, o contratante vai poder dizer, olha, eu vou precisar de 5 caminhões da cor verde e amarela com bitrem para transportar meus produtos. Logicamente, temos diversas transportadoras em Ponta Grossa que talvez não tenham os 5 caminhões verde, amarelo, bitrem. Por que não preparar esses caminhões para atender essa necessidade, esse contratante? Sim. Então é isso que nós queremos fazer. Se adequar. Se adequar.
Tá? E entendemos que com isso nós estamos incrementando os negócios localmente. Por isso que deste slogan, deste nome, né? Vivo aqui, invisto aqui. E o investir aqui é desde você fazer as tuas compras, porque hoje o comércio local, seja o de rua ou de shopping, ele tem bastante variedade, tem boas promoções, seja em relação a preço, seja em relação à qualidade dos produtos, seja na variedade de produtos, para que o pontagrossense compre em Ponta Grossa. Nós não queremos que, muitas vezes, o morador de uma cidade vizinha venha comprar em Ponta Grossa. Também queremos que ele compre na sua cidade de origem. Caso ele não tenha encontrado na cidade de origem esse produto que ele precisa, nós estamos aqui para atendê-lo e muito bem atendê-lo. Então, queremos que não só a Ponta Grossa também se fortaleça, cresça, se desenvolva. Queremos que a região como um todo se fortaleça. E dentre estas ações, vamos ter muitas outras para fomentar os negócios localmente. Então, para isso, inclusive, nós estamos iniciando agora no mês de junho, durante o mês todo, uma pesquisa junto aos 2.700 associados da CPG, aproximadamente. Pesquisa essa que nós queremos saber o que o nosso associado quer que a sua associação, no que ela quer que ele se envolva, o que ela quer que seja feito para ajudá-lo comercialmente, ou muitas vezes não é nem em relação à comercialização, às vezes é em relação a algum processo interno, que ele está com uma dificuldade, seja de sistema, seja de operação do seu negócio. E hoje a Associação Comercial tem vínculos com diversas outras entidades, mesmo o SEBRAE, Fundação Getúlio Vargas, enfim, o TFPR, que eu estive recentemente com o diretor Xavier, o qual também se prontificou para ser parceiro da Associação Comercial, principalmente em auxiliar os associados no ramo tanto de comércio como serviços e indústrias, naquilo que for preciso e que o TFPR possa ajudar. Então, se nós não pudermos atender prontamente esse associado, nós temos quem possa fazê-lo, em função dessas parcerias que nós temos. Essa pesquisa vai se desenvolver no decorrer do mês de junho, vamos fazê-la virtualmente através dos e-mails dos nossos associados, vai estar disponível também no site, vai ter a opção da forma impressa para que o associado possa preencher, dizendo: eu quero que a CPG desenvolva ou realize tais atividades. Isso vai ser reunido e vai compor o nosso plano de trabalho para os próximos 2 anos. E por que isso, Eduardo? Nós somos em 23 diretores, cada um de um segmento específico do comércio, indústria e serviço. Mas para que o nosso trabalho da diretoria não fique só restrito a esses 23 integrantes, nós queremos que os associados também nos digam o que devemos fazer. Então, é importante... Mais cabeças pensam melhor, né? Exato, e até porque nós vamos poder corresponder às expectativas do associado. E é interessante essa abertura para essa comunicação direta com o associado, porque a gente vê inúmeras agremiações, né, que envolvem associativismo, que às vezes não, né, fica centrado na diretoria, como você falou, e logicamente que a diretoria não pode ser tantos, até 23 é um número bem razoável aí de pessoas que integram a parte aí gerencial, mas abrir essa questão, porque talvez a pessoa que está lá no bairro vê uma realidade que, de repente, a associação pode estar atuando para melhorar essa realidade aí que os diretores, de repente, podem, né, não conhecer. Exatamente. Só ilustrando o que você acabou de dizer. O ano passado nós tivemos uma ação que chamou-se Ação a CPG nos Bairros. Nessa ação, tínhamos diversos objetivos e um deles era fazer exatamente isso em relação ao que nós vamos fazer em relação à pesquisa. Não se visitou todos os bairros, né, porta a porta, porque foi por um período e nós não tínhamos tantos técnicos para fazer isso. Mas pudemos, nessa experiência, saber, por exemplo, que em determinados bairros a necessidade era uma agência bancária ou um posto dos Correios. A Associação Comercial, tendo essa informação, foi junto aos órgãos competentes para viabilizar a agência bancária e o posto de Correios. Então, pode ser que algumas
necessidades não dependam exclusivamente da associação comercial, ou ela nem tem capacidade para isso, pode sim direcionar essa necessidade, solicitar essa providência, seja um outro órgão, ou administração municipal, ou estadual, enfim. Mas fazemos aí o meio de campo. Entendi. Né? Mas é importante que o associado se manifeste para que a gente saiba exatamente o que ele quer, o que ele espera da sua entidade. E aí nós abrimos as portas, né, para que ele possa, através de diversas formas aí da pesquisa, se manifestar. Maravilha. Vou entrar numa questão aqui. Eu vi recentemente uma ida sua junto com o prefeito Marcelo Rangel e assinando aí junto, representando a CPG, um pedido para que essa novela, já que se transformou a greve no transporte público de Ponta Grossa, logicamente que não estamos aqui para defender a ou B, mas a população, né, lá em última instância é que está realmente sofrendo com a falta de transporte ou a demora aí no transporte em virtude da diminuição da frota nas ruas. Existe um documento enviado à Justiça solicitando agilidade no julgamento do dissídio coletivo? Exatamente, Eduardo. Como não houve o acordo, houve 3 tentativas de conciliação, de chegar-se a um acordo. Em nenhuma das 3 tentativas teve-se sucesso, porque os percentuais eram muito distantes para que houvesse uma conciliação, né, um acordo. Então foi encaminhado o dissídio para julgamento no TRT e o colegiado vai. Agora, esperamos que nos próximos dias, por isso dessa correspondência, pedindo urgência à desembargadora para que está respondendo, que tomou essa incumbência de julgar o dissídio, a iniciativa de frente ao dissídio, para que seja resolvido ou julgado o mais breve possível. Nós sabemos que já fazem mais de 10 dias que a parada, né, parcial dos ônibus gera transtorno para todo mundo, para o estudante, para o empregado doméstico, para o comerciário, para o industrial, para o prestador de serviço, enfim. E mesmo para quem não usa o transporte, porque daí sai mais carros nas ruas e o que já é bastante aumenta o congestionamento. Exatamente. Então, o posicionamento nosso em assinar junto com o prefeito essa correspondência à desembargadora é pedir urgência no julgamento do dissídio. Conforme o que a Justiça decidir, nós esperamos que ambas as partes aceitem, apesar que existe uma prerrogativa que a Justiça decidiu, cumpra-se, mas sempre existem recursos, enfim, mas esperamos que Justiça decidindo, cumpra-se e se retorne à normalidade. E com isso termine todos os transtornos aí, por mais que eu estou já prevendo que nós vamos ter depois uma próxima situação que vai se agravar ou vai tomar conta assim, do dia a dia, que é em relação à tarifa, né? Historicamente, você bem sabe, toda a database, todo o dissídio, todo reajuste de salários de cobradores e motoristas, eles impactam na tarifa. E são somente 2 insumos nesse caso. Existem muitos outros insumos que também impactam na tarifa. E o Conselho Municipal do Transporte tem, durante todo o ano, e nós temos um representante, o senhor Roberto Mongruel, no Conselho Municipal do Transporte, que sempre provoca a discussão sobre os outros insumos que compõem a planilha, que compõem a tarifa. Muitas vezes se discutem, coloca-se em votação. Como é um conselho de caráter consultivo, ele não tem poder, a não ser se manifestar através do seu presidente, sobre aquilo que foi decidido. Mas é importante que tenhamos, eu já ouvi o nosso prefeito também se manifestar, que a tarifa só vai ser reajustada pela Justiça. Que, como o dissídio também vai ser julgado pela Justiça, ele declarou, eu pude ouvi-lo, que a próxima tarifa, independente do valor, será determinada pela Justiça. Eu acho que é uma decisão inteligente, porque a Justiça vai ter que rever a planilha, rever todos os insumos que estão compondo essa planilha, até porque são números, são valores que são recebidos da Aviação Campos Gerais. Vão ser aferidos para que a Justiça possa, ao final do trabalho, dizer, olha, chegamos a uma conclusão que a tarifa tem que ser X reais. Então, acho que é um momento que se aproxima e, se não for dessa forma, eu até
nós numa reunião da própria associação comercial, criou-se assim um impacto, né, de como que vai ser a postura da associação comercial em relação à tarifa. Eu posso dizer que, particularmente, eu concordaria até que fosse incluído na planilha mais um insumo, a contratação de uma consultoria externa para fazer a aferição da planilha. Nem a aviação, nem a prefeitura, que são as duas partes mais importantes do processo, elas estariam prestando informações para essa consultoria externa, e para isso hoje o Brasil dispõe de fundações, de escritórios de perícia, de auditoria de renome internacional, para que tivéssemos, e isso já se pediu por diversos anos, por diversas oportunidades, uma aferição da planilha que resulta a tarifa. Então, se não for pela justiça, eu vou defender que se inclua mais esse insumo, que seria o custo da contratação de uma consultoria externa para aferir a planilha do transporte coletivo. Tá certo, então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, trazendo essas informações, levando para aí os quase 3 mil associados e também para a população em geral, até porque a CPG ela sempre se envolve em bandeiras que são importantes para a cidade, como é o caso do transporte público que você acabou de comentar. E desejar também aí uma boa sorte ao longo do trabalho à frente da associação. Obrigado, Eduardo. Como eu disse, ratifico meus agradecimentos pelo convite. Peço desculpa pela voz, que eu estou aí um pouco afônico, porque passando por um problema de gripe, então a gente fica... Esse clima aí tá não complicado. Tá fácil. Te parabenizar também pelo teu trabalho frente ao programa. Nós somos parceiros e ficamos à disposição para qualquer eventualidade num futuro aí de participarmos juntamente com você novamente. Muito obrigado. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o novo presidente da CPG, Newton Fior. E com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Lembrando que você vê as informações, as principais informações de Ponta Grossa e região no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Você quiser rever o programa, já sabe, lá no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa.com. Esse programa, e assim como os demais anteriores, estão todos no nosso canal. E você quiser entrar em contato com a gente, é o programa doccom@gmail.com, nosso endereço eletrônico. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.